primeiro-ministro demitiu-se, mas afinal, qual o impacto desta demissão no seu bolso? Quais as implicações para os seus investimentos? No mais recente episódio do podcast Moneybar, falamos sobre como esta instabilidade política que se vive em Portugal tem impacto na vida das pessoas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Moneybar. Here we go. The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde, e hoje trago-vos o tema quente do momento e, sobretudo, este episódio de podcast que está a ser gravado mesmo aqui perto do dia em que sai. Gravei este podcast para ajudar a entender qual é que é o impacto que esta situação tem no nosso bolso, nos nossos investimentos e, ao mesmo tempo, que lições podemos retirar do ponto de vista financeiro para estes momentos de maior instabilidade. Antes de mais, deixar só aqui uma nota sobre a Masterclass A Hora de Investir, que vai decorrer no dia 5 de dezembro às 21 horas, que é 100% online, 100% gratuita e na qual vamos partilhar algo inédito e que não vai querer perder. Por isso, se quer começar a investir o seu dinheiro, se quer saber se é o melhor momento, quais os erros que deve evitar para rentabilizar melhor as suas poupanças, entender o passo a passo, então participe na Masterclass A Hora de Investir, garanta já a sua vaga e prepare-se para começar 2024 a investir melhor. Para isso só tem de clicar no link que vai encontrar na descrição deste episódio e inscrever-se. Aproveite e partilhe também com amigos, com familiares que acredita que podem beneficiar deste momento de literacia financeira, onde podem aprender a investir de forma mais inteligente o seu dinheiro. Então, voltando aqui ao tema do nosso episódio, portanto, o pedido de demissão do primeiro-ministro António Costa, que o Presidente da República aceitou, implicou a demissão do Governo, ou seja, como um todo, e abre o caminho à dissolução do Parlamento. Neste momento, quando a gravação deste episódio, que é no dia exatamente em que António Costa anunciou a sua demissão, agora caberá ao Presidente da República decidir se irá dissolver o Parlamento ou não. Ora, de acordo com a lei fundamental, e para enquadrar aqui um bocadinho, o Presidente da República pode decidir dar início ao processo de dissolução do Parlamento, ouvido os partidos nele representados e o Conselho de Estado, e vai realizar-se o Conselho de Estado na quinta-feira. Portanto, esta demissão foi entregue por António Costa numa terça-feira e o Presidente da República vai ouvir o Conselho de Estado e só aí se pronuncia. Então está aberto aqui o caminho para a realização de eleições legislativas antecipadas e tudo leva a crer que isso possa acontecer, embora, volto a dizer, cabe ao Presidente da República tomar essa decisão. Caso avance para a dissolução do Parlamento, então terá de marcar eleições legislativas antecipadas, que têm que fazer com uma antecedência mínima de 55 dias, de acordo com a Constituição Portuguesa e com a lei eleitoral para a Assembleia da República. Isto remete para a realização de eleições ali para meados de janeiro de 2024. Agora, caso isto se materialize, traz aqui uma questão. E traz aqui uma questão que é o Orçamento do Estado. Ora, havendo esta dissolução do Parlamento, significa que caduca o Orçamento do Estado. E significa que as medidas que nele constam deixam de vigorar. Portanto, com a proposta do Orçamento de 2024, que deveria ser aprovada a votação final no final deste mês de novembro, significa que o país entrará no próximo ano sem um Orçamento de Estado, aplicando-se o atual relativo a 2023 e passa a estar em regime de duodécimos. E o que é isto de duodécimos? Ou seja, não havendo
não havendo um orçamento de 2024, aplica-se o que está em vigor. E depois o viver a duodécimos é ali mês a mês. Portanto, cada ministério acaba por ter uma verba e uma limitação e tem que governar com esse dinheiro. Portanto, a implicação de logo, ou seja, para entendermos que implicações é que nós temos logo. A primeira está relacionada com todas as medidas que constavam do Orçamento de Estado de 2024, que se o governo cai, deixam de vigorar. Deixam de vigorar e, portanto, isto significa, e isto traz uma incerteza sobre, ok, haverá eleições e depois caberá, e depois existem prazos e trâmites até o novo governo que toma posse e depois da tomada de posse, a aprovação do novo Orçamento de Estado. Isto traz então aqui um grau de incerteza. Este grau de incerteza acabou por se manifestar onde? Sobretudo na Bolsa de Valores. Não se manifestou tanto na componente da dívida, das obrigações, mas verificou sobretudo na Bolsa e na Bolsa, sobretudo, que a Bolsa não gosta de incertezas. Quando olhamos para a dívida, e não houve aqui uma grande implicação, porque a dívida portuguesa tem hoje em dia juros mais baixos do que, por exemplo, Itália e Espanha, são países muito maiores, com economias mais diversificadas, e, portanto, não houve aqui nenhum impacto e nada levará a que haja um descarrilar porque o primeiro-ministro saiu, e é uma situação que acaba por ser pontual e que lá está dependente da posição do Presidente da República, e depois fica aqui a questão em ponto de interrogação sobre o orçamento. Ora, os mercados não gostam de instabilidade e o que se verificou, sobretudo, foi uma queda grande da Bolsa, ou seja, a instabilidade levou a que a Bolsa de Lisboa a perder mais de 1,7 mil milhões de euros de capitalização bolsista numa só sessão. O PSI, o índice de referência, caiu 2,54% para 6.227,35 pontos, naquela que foi a pior sessão desde setembro do ano passado, em que nenhuma cotada sobreviveu à pressão política. Ou seja, os mercados aqui exageraram um pouco, mas é possível e é provável que nos próximos tempos ainda possa existir aqui alguma volatilidade. Do ponto de vista da dívida, não houve grandes implicações, e olhando aqui para as obrigações, não houve aqui grandes alterações. A incerteza advém, a grande questão está também aqui no Orçamento de Estado. Todos apanhados de surpresa, e isto aproveitando também este mote para trazer alguns pontos base, e é um back to basics, para explicar que sempre que há instabilidade, porque logo comecei a receber muitas mensagens, muitos e-mails, muitos contactos, e agora, Bárbara, e agora? Ou seja, este nervosismo, e depois as notícias, a componente política, Portugal, mesmo assim, está aqui numa situação com várias questões em cima da mesa, uma crise na habitação, a questão dos médicos, várias frentes de contestação, e de repente esta incerteza traz aqui uma pressão acrescida mesmo ao cidadão comum, que é, mas qual é que é o impacto disto? E, portanto, resolvi fazer este episódio para explicar que, exprimido e materializado ao dia de hoje, a incerteza está onde? No Orçamento do Estado, do que possa dele advir, porque, inclusivamente, os próprios agentes económicos, as próprias empresas, como é que fica o IRC, como é que ficam algumas medidas. Portanto, existe aqui este grande ponto de interrogação. Quando olhamos depois para os nossos investimentos, isto mostra o quão importante é nós termos o nosso dinheiro investido. É importante termos o nosso fundo de emergência. Então eu vou elencar aqui alguns pontos que são fundamentais para nós mantermos os nossos investimentos e a nossa própria carteira protegida em momentos de instabilidade como este política, não é? Em que nos ajudam, sobretudo, a manter
quase como uma rede e, ao mesmo tempo, em termos comportamentais, uma capacidade de reagir melhor perante qualquer diversidade. E o primeiro ponto principal está relacionado com a diversificação. Diversificação é a palavra-chave. A máxima de não colocar os ovos todos na mesma cesta. Porquê? Porque se eu tiver a minha carteira de investimentos, os meus investimentos diversificados, eu posso dormir mais tranquilo. E neste ponto é importante dizer o quê? Nós estamos a falar de uma crise política que esperemos que seja rapidamente resolvida, ou seja, que haja uma resolução, seja ela qual for, mesmo que seja o ir para eleições, mas nós, estando em Portugal, ganhando em euro, havendo este impacto que pode existir a breve trecho aqui num bocadinho no sentimento dos agentes económicos, se eu tiver uma carteira e investimentos diversificados, inclusivamente a outras geografias, a setores que estão menos dependentes do Estado, o meu dinheiro é como se estivesse salvaguardado. Portanto, termos os nossos investimentos diversificados em classes de ativos diferentes, em geografias diferentes, inclusivamente em moedas diferentes, ajuda-nos a mitigar o risco, e o risco inclusivamente de qualquer evento político específico que afeta um determinado setor ou um mercado em particular. Depois o segundo ponto, olharmos numa lógica de longo prazo. Quando falamos que é de uma instabilidade política, crise, geralmente resulta em volatilidade de curto prazo, e é isso que vimos, e olhamos para a Bolsa e há logo ali aquele pânico que se verifica nos mercados financeiros. No entanto, é importante relembrar que na maioria dos investimentos que tendem a oferecer melhores retornos são sempre baseados aqui numa lógica de longo prazo. Portanto, não olharmos, não fazemos um zoom in e panicar, perdoem a expressão, ao que está a acontecer agora nos mercados, não sermos precipitados, termos paciência. Estes ciclos, estas instabilidades fazem parte em todos os mercados, e para quem se mantém numa lógica de longo prazo, quando nós vamos olhar para o quadro todo, depois verificamos que o impacto no longo prazo é pequeno, no curto prazo é significativo. Depois um terceiro ponto, mantermos um olho na volatilidade. Em termos de instabilidade política, os mercados podem se tornar mais voláteis, poderão nos próximos tempos, nomeadamente na Bolsa Portuguesa, sentir-se essa volatilidade. Às vezes essa volatilidade cria oportunidades. Dizer, uma vez mais, que não estou aqui a recomendar que se compre títulos no mercado português. Aliás, nada do que aqui partilhamos constitui qualquer recomendação de investimento. É simplesmente educação e literacia financeira que procuramos partilhar aqui para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões sobre a sua vida financeira. Mas a verdade é que a volatilidade também cria oportunidades de compra a preços mais baixos. No entanto, é importante estar preparado e saber o que é que estamos a fazer. Não é só, ok, então se caiu tudo vou desatar a comprar. Não. Para isso é importante respeitar outro ponto fundamental, que é eu tendo uma estratégia, não havendo uma afetação da minha estratégia, eu devo manter-me com a minha estratégia, prosseguir e ignorar, sobretudo, o ruído. Muito do que por vezes acontece, e sobretudo em termos políticos, em termos sociais, às vezes algumas notícias são mais ruído do que notícias estruturais que vão ter aqui um grande impacto. Claro que há efetivamente notícias, e não é ignorar, não é menosprezar o que está a acontecer, longe disso, é conseguimos fazer aqui uma distinção do trigo do joio. Depois, outro ponto fundamental, que é reforçar o fundo de emergência. Eu sou uma acérrima defensora de termos um fundo de emergência, e um fundo de emergência é uma quantia de dinheiro que temos de parte para fazer face a uma eventualidade. Temos aqui uma questão e uns pontos de interrogação relativamente, por exemplo, até ao próprio salário mínimo, não é? Como é que fica relativamente, voltamos aqui ao ponto que é o maior ponto de interrogação, está relacionado com o orçamento do Estado. Se eu tiver um fundo de emergência, sabendo de antemão, para quem ganha um ordenado mínimo, ter um fundo de emergência é mais desafiante, mas é exatamente as pessoas que ganham menos a quem se torna mais importante ter um fundo de emergência. Eu sei que parece quase uma contradição, mas é a realidade. Porquê? Porque em orçamentos muito apertados, muito ajustados,
qualquer mexida tem um grande impacto. E, portanto, seja um orçamento mais apertado, seja um orçamento que possa ter mais alguma margem, mantermos o nosso fundo de emergência reforçado, que nos permite que, perante uma incerteza, nós possamos ter ali uma rede de segurança. E depois, outro ponto fundamental, que é continuar a investir na literacia financeira. E eu olho para a literacia financeira numa forma muito ampla. E numa forma muito ampla, não só do ponto de vista de conhecimento técnico, como do ponto de conhecimento do dia-a-dia, como do ponto de vista inclusivamente comportamental. E o que nós notamos, por exemplo, dos nossos alunos do curso Zero à Liberdade Financeira, onde nós trabalhamos muito uma componente de economia comportamental, em que efetivamente ajuda-nos a ter uma mentalidade de investidor que permita haver uma maior resiliência e menos pânico em alturas como esta de maior instabilidade. Saber o que fazer e estar melhor preparado. Mas mesmo que não seja nosso aluno, eu quero reforçar então um convite para se inscrever na Masterclass A Hora de Investir, que vai decorrer no dia 5 de dezembro, que é online, que é gratuito e, tal como disse no início deste episódio, tem um link na descrição que pode clicar e inscrever-se gratuitamente. E pronto, era isto que tinha para vos trazer neste episódio, que acima de tudo ajude a baixar aqui um bocadinho a ansiedade que pode existir relativamente a esta questão e a perceber que, do ponto de vista prático, continuarem a fazer a vida como ela decorre até aqui, deixar as instâncias políticas resolverem esta situação, mas quando formos chamados a ir votar, façam um favor de sair de casa. Eu sei que possivelmente vai estar frio, agasalhem-se, aproveitem depois em janeiro para comer umas castanhinhas, caso isso se vá materializar, mas não deixem de exercer o vosso direito de voto, caso sejam chamados às urnas. E já sabem que podem continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, inscreverem-se também no nosso grupo no Telegram e subscrever a newsletter. Todos os links de tudo isto que eu estive a falar vão encontrar na descrição deste episódio. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Here we go. 100 million.